A gente começou lá. Um único cliente. Que era esse seu amigo da Austrália. Que era esse meu voltou. amigo da Austrália que voltou e estava trabalhando nessa agência. Tá. E aí a nossa intenção lá E atrás... você ficou um ano... Deu para segurar um ano? Você não estava captando ou não deu? Então, Por quê? a gente... Que era uma pergunta que eu ia fazer. Vou fazer agora. Um ano. Dá Um para cliente. viver com um cliente? Não. Então você não você tinha outras rendas, sei lá. Tinha. Limite e cartão de crédito. Sério? Foi nessa raça? Estourei tudo. Sim, não é uma coisa que eu aconselho, hein? Por favor, não façam isso. Como é que é? Não façam isso em casa. Não, sem a ajuda da mamãe, hein? Não, Né? mas assim, não existia outra possibilidade. Mas Assim, como assim, Vitor? Um ano é muito tempo, cara. um ano é muito tempo. Mas então, essa grana que entrava desse seu amigo, que era o único cliente, ela, não sei, como que era dividido? Meio a Você meio. investia no próprio negócio? Não, era assim, lembrando que a nossa metodologia de trabalho e filosofia de trabalho era quantidade e pouco valor unitário, né? Cobrar pouco e cobrar de bastante gente. Ainda tava com essa... Ainda é nosso até hoje. É até hoje. É até hoje, é. Tá, e aí, você citou o Habib's como exemplo disso, né? isso, O porque eu fui numa... Só, desculpa te cortar, mas é porque eu fui numa palestra do Alberto Saraiva e ele conta a história dele, que aliás é uma história muito legal também. E ele fala isso, né? Do começo do Habib's, que ele era uma outra coisa que ele ia fazer e tal. Mas e aí depois ele chega nessa fórmula que eu acho que deu certo, né? Mas voltando a um ano, como é que você passou por um ano com um único cliente, pagando muito pouco? Imagino. E era metade, né? Então eu só ficava ainda com metade do que era muito pouco. Sim, metade do pouco. Cara, no peito, na raça, eu ainda morava com os meus pais, né? Então deu pra dar uma segurada nesse Eu ainda, na verdade, não é que eu ainda morava com os meus pais, né? Tem mais essa cerejinha do bolo. Eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Eu voltei para a casa dos meus pais, fui lá pedir pinico, né? Como se diz. E fiquei lá um ano, não, fiquei mais de um ano depois, na verdade, mas um ano a gente ficou com um único cliente. E aí, assim, Mas dor. Por que não captou mais, Vitor? Aí tá, Cara, não sei, não deu certo. Mas você tava atrás. Tava atrás. Tinha talvez métodos certo. Ou foi meio na... Não, pedi indicação para todo mundo, ir atrás. E assim, a gente tava focado nesse público PJ, né? Isso é uma das coisas que... PJ e pequenas empresas. E isso foi uma das coisas que a gente sempre bateu, assim. A gente vai ficar focado nesse público, porque a gente sabe atender, a gente sabe falar a língua desses caras. E aí a gente ficou focado em procurar pessoas que trabalhavam em tecnologia da informação, nessa área de comunicação e... tinha uns nichos certos. Na verdade, era um nicho certo, o outro foi acidente. A nossa intenção lá, por causa daquela cabeça de 2005, 2006, lá da época da cooperativa, era a tecnologia da informação. Cara, esses caras... A maioria tem empresa, a maioria tá pagando caro e a maioria é mal atendido. Pô, os caras estão precisando, é lá, nós vamos fazer a festa, né? Não vão. Aí, esse meu amigo trouxe a gente pro mercado de comunicação. Pô, mesma coisa, né? Cara, os caras estão precisando, a gente vai fazer a festa. Ia aqui, ia lá, falava com um, falava com o outro. Não, e assim, o legal é assim, não é que assim, falando, meu, isso aí não interessa, mas os caras falam assim, meu, puta, ideia genial. Legal mesmo. Cara, meu, muito legal essa ideia. Vou pensar direitinho, mas a ideia é legal mesmo. E foi indo e não ia. Parece, sabe aquela expressão? Quanto mais perto o fim chegava, mais longe ele ficava. Tipo assim, parecia que não chegava nunca, mas parecia que tava tudo, né? Todo mundo gostando, todo mundo não sei o que, e você ia. É a miragem do lago no deserto, Nossa, né? Nossa, total. E aí eu falei, só falta chegar lá no final. No final tem o canto do cisne, né? Que quando o cisne canta é quando ele morre. Mas... E foi no peito. Aí, de repente, lá do nada, mais um cliente. Aí, de repente, mais dois. Mas peraí, do nada não, vai. Não, do nada, desculpa. Senão do você nada desmerece teu esforço. Desmereci todo o meu trabalho. Mas assim, do que eu tinha conversado meses atrás... Vingou, o outro de não sei o quê. Aí esse que vingou
indicou um outro, Porque que indicou um outro, você que indicou um acha outro, que que, indicou um outro. de repente, o teu modelo na época de ter, né, essa visão, oferecer o melhor da qualidade pelo menor custo, e às vezes mesmo o cara estando lá naquele momento pagando mais, ele ficava receoso de dar um passo, não, vou pagar mais barato pro Vitor, mas rolava aquela desconfiança, Vitor? Você acha Cara, que eu não, assim, nunca chegou, eu nunca tive essa um percepção feedback, confiante, né, também? nunca tive essa percepção assim, até porque os feedbacks eram todos positivos com relação à ideia, com relação ao Sim, seu. mas ninguém Só que, tinha... não, tem uma questão aqui, que é o seguinte, eu falei isso inclusive um outro dia, que tem 3 profissões que são muito baseadas na confiança. E que, assim, são 3 profissionais que você nunca, em hipótese alguma, pode mentir. É o médico, é o advogado e o contador. É. Então, assim, é uma relação de extrema confiança o seu contador, né? E aí, quando você chega meio do nada com uma proposta muito bacana para uma situação como essa, o cara fala, meu, putz, é legal. Mas, cara, então, né, e tal, não sei o que e tal. E aí, sim, mas tanto que, assim, bastou furar a bolha, e Entendi, aí pra começou. galera vir, né? Começou. Hoje, quantos clientes na carteira? Hoje, fechamento janeiro 2023, 1.450. Caramba, Vitor, você deu uma crescida legal, hein? 1.450.